Olá, meu nome é Julie, estou cursando o quarto período de Biomedicina na Faculdade Quirinópolis. Então, o tema da nossa pesquisa é a epilepsia no mercado de trabalho, dificuldades e preconceitos. De início, eu indiquei esse tema porque meu marido tem epilepsia e apesar dele não sofrer crise frequentemente, ele já foi mandado embora de uma empresa por conta da doença. Sendo assim, nós resolvemos desenvolver a pesquisa para alertar sobre as injustiças que essas pessoas sofrem no mercado de trabalho, devido muitas das vezes a mitos, como a epilepsia tratar-se de uma doença mental e contagiosa, ou que todos os epilépticos sofrem convulsões frequentemente, enquanto na verdade trata-se de uma doença neurológica e nem um pouco contagiosa. E além disso, as crises na epilepsia podem ir desde crises de ausência a crises convulsivas sim, porém nem todos apresentarão crises. Fatores como o tipo, severidade, frequência e imprevisibilidade das crises dificultam os indivíduos a manterem um emprego formal, pois muitas pessoas não possuem um certo entendimento da doença. Por isso existem vários casos relatados de preconceito contra os epilépticos, principalmente no mercado de trabalho. De acordo com pesquisas realizadas, grande parte das pessoas que possuem a doença sentem-se incapazes de trabalhar em determinadas áreas, mas não por conta da epilepsia, e sim por medo da discriminação. Bom, a epilepsia é uma manifestação neurológica que pode causar desde crise de ausências e crises convulsivas, comumente acompanhada por graves dores. As crises ocorrem quando a atividade neural se desorganiza por atividade excessiva e atinge as ondas cerebrais, desordenando em determinadas áreas, podendo causar no indivíduo confusão mental ou até mesmo a perda de memória. Ao sofrer um ataque convulsivo, o indivíduo apresentará contrações musculares involuntárias, mordendo ou enrolando a língua e liberando uma grande quantidade de saliva. O diagnóstico é realizado por meio de tomografia computadorizada do crânio e, ao realizar o exame, determinar o grau de epilepsia. Olá, tudo bem? Eu me chamo Ludmila e eu sou graduanda do quarto período da Biomedicina na Faculdade Quirinópolis. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a epilepsia no trabalho, tá? De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a epilepsia atinge cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo, sendo o transtorno neurológico de maior prevalência, acontecendo com 3 milhões de brasileiros. Grande parte dos pacientes não possui o controle da doença, tanto pelo despreparo profissional, quanto pela falta de informação da população. E sabe-se que os epiléticos são discriminados do mercado de trabalho e que os desempregos é definido como um problema sério enfrentado por eles. Segundo grande parte dos empregadores, os epilépticos podem oferecer risco tanto para eles quanto para os colegas de trabalho, né? Sendo impedidos de trabalhar operando máquinas ou veículos automobilísticos, né? Essa exclusão do mercado de trabalho prejudica ainda mais a saúde física e mental de quem sofre epilepsia, pois eles sentem a necessidade de serem incluídos no mercado de trabalho como qualquer um outro apto na área. É, o trabalho também o sobrecarga devido à pressão que todos impõem por achar que não são totalmente capacitados, é, em vez que podem apresentar crise em qualquer momento, né? Porque a epilepsia pode acontecer a qualquer momento, qualquer hora, não tem hora certa. Qualquer hora pode acontecer a crise, né? E além do preconceito no âmbito de trabalho, prejudica na saúde do indivíduo com o aparecimento de quadros de ansiedade, depressão e outros fatores que proporcionam o afastamento da pessoa que tem epilepsia da rede de emprego. Certinho?
Olá, sou Mariana Castro de Oliveira, do 4º período do curso de Biomedicina da Faculdade Quirinópolis. Dando continuidade ao discorrimento do tema, venho explanar sobre alguns fatores determinantes da discriminação. São eles o social e, de certa forma, o legal, que determina o procedimento de exame de aptidão física e mental para a ascensão da Carteira Nacional de Habilitação. Isso determinado pelo Conselho Federal de Medicina, também se diferindo entre os pacientes que fazem ou não uso de medicamentos antiepiléticos e também regras específicas para aqueles que conseguem a CNH. Como foi citado, as crises epiléticas se diferenciam. Portanto, há pessoas que não têm crises frequentes há anos. Isso faz pensar que o indivíduo tem habilidade e está apto para qualquer outra profissão. Porém, não é bem assim. Quando se diz que tem a doença, por mais que esta esteja controlada, surge o preconceito, surge a discriminação e também o veto para algumas profissões que se dizem impróprias, tais como babá, enfermagem, medicina, entre outros. Isso leva os pacientes a não contarem sobre suas doenças aos empregadores, por receio de eles não os aceitarem. Outra questão de bastante receio aos pacientes quando se encontram um emprego é a questão dos efeitos colaterais dos medicamentos antiepiléticos, que podem causar sonolência, psicose, visão dupla, entre outros. Foi realizado algumas entrevistas para maior conhecimento dessa doença no município de Quirinópolis, investigando a vida social de quem sofre epilepsia. Foi investigado pontos como grau e frequência de crises epiléticas, vínculo empregatício, se os colegas de trabalho e empregadores possuem conhecimento da doença, se o indivíduo já teve preconceito pela sua condição e, o mais importante, se ele já relatou em alguma entrevista de emprego que possui epilepsia. As observações feitas pelas entrevistas constataram que 80% dos entrevistados não compartilham com seus colegas de trabalho que possuem doença, por receio de sofrerem preconceito. Omitem para seus empregadores por medo de serem destituídos e afirmam se sentirem incapazes de trabalhar em determinadas áreas. Outro fato bastante importante é que 50% dos casos estudados relataram que sofreram preconceito e discriminação relacionado à doença. Após comparações com estudos já divulgados sobre o preconceito no mercado de trabalho e as conclusões obtidas pelo levantamento, conclui-se que muitas pessoas têm epilepsia e que elas são equivocadamente julgadas. O conhecimento correto da epilepsia é de suma importância, pois aumenta a conscientização da sociedade, consequentemente diminuindo a discriminação e assim aumentando a autoconfiança daqueles que são portadores de epilepsia. Foi dito então que a epilepsia ocorre por meio de manifestações neurológicas que variam de intensidade, podendo levar a crises ou não. Porém, nem toda a população possui conhecimento correto dessa doença, e a impressão trágica de uma convulsão acarreta num alto preconceito contra quem sofre de epilepsia. Por esse motivo, a compreensão da doença é indispensável. Informar-se corretamente é necessário, pois na maioria das vezes esse não é o assunto mais discutido em questões de conscientização. Então, no mínimo, deveriam criar campanhas sobre como de fato se manifesta a epilepsia e da importância da inclusão dos epiléticos no mercado de trabalho. Sendo assim, esperamos que com essa pesquisa outras pessoas se interessem pelo tema e levem-o adiante, despertando cada vez mais olhares, e espero realmente que o sentimento de empatia tenha se manifestado em vocês, pois temos a oportunidade de ajudar quem sofre dessa doença, mostrando que existem pessoas que se importam.